É uma noite de celebração, é uma noite de ação de graça. E eu fico muito feliz com a capacidade de alguém, no mundo em que vivemos, celebrar a vida de outro alguém. Porque para você ter condições de celebrar a vida de alguém, quer dizer que você abriu mão da indiferença. Porque a indiferença, ela mata os relacionamentos. E celebrar a vida de alguém é uma virtude. Eu preciso render ao Senhor um culto de ação de graças nessa noite. Eu preciso dar a Deus um culto de ação de graças nessa noite pela vida da pastora Deise. Porque ação de graças, ele norteia a prática de gratidão. E quando a gente se inclina a render a Deus ações de graças, o que a gente está querendo dizer para Deus é: Senhor, muito obrigada pelos sim e pelos nãos. Quando a gente entra pelo caminho das ações de graças, a gente está querendo dizer a Deus o seguinte: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez. O meu coração está satisfeito. Existe contentamento da minha parte. E eu sei que essa noite você, que não é indiferente, veio aqui celebrar a vida dessa pastora preciosa. Mas eu não quero que você trate essa oportunidade como tão somente isso. Eu quero que você use essa atmosfera de gratidão para dizer a Deus: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Nós estamos há 13 dias de findar um ano, um dos anos mais difíceis da história. E eu quero te convocar nesta noite a prestar um culto de gratidão ao Senhor. Eu sei que ela, como pastora, não vai se importar com isso, porque o que alegra o coração de um pastor são vidas no altar. E eu sei que, apesar da noite ser uma noite de alegria pela vida da pastora Deise, eu quero te dizer que a honra, a glória e todo louvor é do Senhor dos Senhores. E o dono desta casa, que veio aqui por causa da tua vida. Não despreze essa atmosfera de gratidão que paira sobre este lugar. Guarde isso no teu coração até o final desta noite. A gratidão libera acessos. E eu sei que essa noite será uma noite de acessos para a tua vida. Eu sei como você chegou aqui, tá, Thaís? É uma noite de festas, eu sei. Mas o Deus que nós servimos, Ele não falta culto. Ele comparece aos encontros. E Ele veio aqui nesta noite porque Ele quer abrir um caminho no meio do deserto. Assim como as torrentes do Negueb. Assim como aquele córrego que dentro e fora de época se instaurava no meio de uma terra ressequida, como nos diz o Salmo de número 126. É isso que o Senhor quer fazer na noite deste dia em prol da tua vida. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, que Lucas escreveu, capítulo de número 5. Ele está aqui nessa noite. E eu já sinto uma graça inundando os nossos corações. Eu já sinto a presença dele pairando sobre este lugar. Eu sei que você veio aqui celebrar a vida da pastora Deise, mas o Senhor veio aqui por causa da tua vida. Essa atmosfera de gratidão te levará a sair daqui de forma diferente.
ela vai fechar um ciclo de murmuração. E vai te levar pelos caminhos que a gratidão pode te estabelecer. Diz assim a palavra do Eterno: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se nele, ensinava do barco a multidão. Porém, quando acabou de falar, disse Jesus a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque tu mandas, nós lançaremos a rede novamente. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e lhe se rompia a rede. E fizeram sinais aos seus companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Isso porque o espanto se apoderara dele, de todos aqueles que estavam com ele, por causa da pesca que havia feito. Verso de número 10, parte B. E disse Jesus a Simão: não temas, porque de agora em diante tu serás pescador de homens. E levando ele os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Jesus. Aleluia. Estamos diante de uma palavra extremamente conhecida. Eu tenho certeza que aqui, nesse púlpito, já passaram inúmeros homens e mulheres de Deus fazendo uso dessa oratória. E através de muitos ensinamentos, você foi abençoado através dessa narrativa. Mas diante de todo o compêndio de informações que nós tivemos acesso, tudo vai nos levar e nortear essa narrativa para o ápice dessa palavra. Nós estamos falando da primeira comissão, do chamamento e da convocação de Jesus aos seus primeiros discípulos. Em algumas traduções, o título desse texto é A Pesca Maravilhosa. Em outros, os primeiros discípulos. Mas a verdade é que Jesus está formando a sua equipe. Jesus está formando a sua equipe. Nós vamos perceber que Jesus, após vencer triunfalmente Satanás no deserto, ele inicia o seu ministério terreno. Ele ensina na sinagoga da Galileia. Na tentativa de combater a superficialidade dos fariseus, ele é expulso de Nazaré. Vai para a sinagoga de Cafarnaum, ensina, e naquele sábado ele decide inaugurar o culto de libertação. Glória a Deus por isso, porque nós que somos raiz, adoramos um movimento de libertação, amém? Naquele sábado ele inaugura o culto de libertação e liberta um homem endemoniado. Os fariseus insistem em sufocar Jesus com aquela hostilidade religiosa. E eu creio que por convite de Simão e Jesus, na tentativa de sair daquele ambiente, ele aceita o convite de repousar na casa de Simão naquela tarde. Quando ele chega lá, ele se depara com uma mulher doente. O texto diz que é a sogra de Pedro. Ela está com altas temperaturas no seu quarto. E eu já quero liberar sobre a tua vida uma palavra profética. Não importa qual seja o espaço geográfico, ou dentro do templo ou na sua casa, Jesus não consegue chegar em algum lugar sem que antes ele faça alguma coisa. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite que o Deus que está aqui hoje vai visitar a tua casa e mandar embora as altas temperaturas que te acometem lá dentro e que ninguém vê. Sabe essa febre que insiste em ficar?
E eu sei que estou falando com muitas mães e não precisa ser médica para saber disso. Febre é indício de infecção. O que Deus está dizendo é: eu vim aqui hoje alcançar a tua vida, mas no momento em que eu estou aqui, eu também vou lá na tua casa. E não importa qual é o compartimento que eu vou ter que entrar, mas eu entro e, como um termostato, eu equilibro a temperatura que está aquecendo a tua vida naquele lugar. Eu vou mandar embora toda a infecção. Aleluia. Jesus cura centenas, milhares, liberta, faz cego ver, surdo ouvir. O texto diz que até o pôr do sol daquele dia, nas portas da residência de Simão, ele ainda fazia sinais e maravilhas, a ponto de que aqueles que estavam o solicita: Jesus, fique conosco por mais um tempo. E ele, no exercício de seu ministério, diz: eu não posso, eu preciso prosseguir. Ele sai de Betsaida e parte para o lago de Genezaré, como nós acabamos de ler. Esse lago de Genezaré é um compilado litorâneo que faz parte, que compõe o mar da Galileia. Se chama mar por conta da extensão de água, mas na verdade aquele mar não é um mar. Esse mar que não é mar, ele abriga o que a gente chama de Decápolis. Sim, cidades portuárias, assim como Genezaré, Cafarnaum, Tiberíades, Tiro e Sidom. Todos eles ficam repousados e distintos ao redor desse mar da Galileia. Lucas vai nos informar que Jesus chega neste lago de Genezaré. E Lucas vai nos entregar um relatório. Ele começa dizendo que Jesus, quando chega naquele lugar, ele vê 2 barcos junto à praia do lago e os pescadores que tinham descido deles e estavam lavando as... Nós começamos esse texto, nós começamos essa história, nós começamos a nossa conversa hoje a partir de um relatório que Lucas entrega aos seus leitores acerca daquilo que Jesus estava vendo. Mas eu quero te dizer que Lucas diz que Jesus viu 2 barcos, alguns pescadores que tinham acabado de descer deles e que por hora estavam lavando as redes. Mas aquilo que Jesus viu foi totalmente diferente daquilo que Lucas diz que Jesus viu. Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer que o céu não se movimenta, o céu ele não se posiciona, o céu ele não se manifesta. Você não entendeu? O céu não funciona de acordo com aquilo que as pessoas dizem que Jesus viu, não. O céu se estabelece de acordo com aquilo que Jesus enxerga. E eu quero te dar uma boa notícia nesta noite: Jesus não vê como o homem vê. Alguém pode estar dizendo: Jesus está vendo o que você está fazendo, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: eu vi o que eu precisava ver, e o que eu estou vendo é necessário para eu me posicionar ao seu favor. Lucas diz que Jesus vê 2 barcos, alguns pescadores que tinham acabado de descer dele, e que nesse momento estavam prostrados, lavando as suas redes. Mas o que Jesus vê não é isso, queridos. O que Jesus vê é um homem, nem pescador ele chama, porque Jesus não está ligado aos nossos títulos ou aos nossos cargos. O que Jesus vê é um homem cansado, é um homem desgastado, alguém que tinha pescado a noite toda, alguém que tinha feito o mesmo movimento várias vezes. O que Jesus vê é alguém sem esperança. O que Jesus vê quando chega em Genezaré é alguém afadigado, é alguém perdido, é alguém assolado, é alguém destruído, é alguém desconstruído, é alguém descaracterizado. O Senhor não precisa de relatório humano para se movimentar ao teu favor.
O Senhor não precisa de pessoas que digam aquilo que Ele vê, para que Ele se posicione e se estabeleça dentro daquilo que você precisa que Ele faça. Deus está dizendo: eu não me movimento pelo que as pessoas dizem que eu vejo, e nem tampouco por aquilo que você acha que eu vejo. Os meus olhos estão sobre toda a terra, e eu contemplo os bons e os maus. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: aquilo que eu vejo, aquilo que eu penso, determina quem você será. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Alguém pode estar dizendo: lá vai ela. A situação está destruída, o cenário de desestabilidade está instaurado, e ela consegue. Alguém está dizendo: será que Jesus não vê o que ela está fazendo? Mas Deus está dizendo nessa noite: aquilo que eu precisava ver, eu já vi. E o que eu vi é diferente do que as pessoas dizem que eu vi. Eu vi alguém devota, alguém entregue, alguém disponível, alguém que confia, alguém que está disposta a ter uma vida comigo. Foi isso que eu vi, e isso é o bastante. Enquanto eu inclinava meu coração para esta oportunidade, o Senhor ministrou uma verdade no meu coração. Ele disse: filha, diga para aquele povo que hoje eu me manifesto no meio deles como Deus El Roi, aquele que vê. Ah, você não entendeu? Aquele que vê nem aquilo que você não quer ver mais. Deus me trouxe aqui para dizer: eu estou vendo. E aí, quando Ele trouxe essa manifestação no meu coração, eu me lembrei diretamente de Agar. Agar foi despedida porque ela não carregava a promessa, ou melhor, ela não carregava o fruto da promessa. Ela é mandada embora daquela circunstância, e o texto diz que ela sai errante pelo caminho com o menino nos braços. Ela coloca debaixo de uma árvore, dá as costas, se afasta, para que quando o menino morresse, ela não visse a morte do menino. Só você sabe o que você passou para dar à luz e conceber esse menino. E Deus me trouxe aqui para dizer que o menino não vai morrer, porque Ele te viu. Aquele que vê está aqui, está lá na tua casa também, porque o nosso Deus não é um Deus que se limita a ambientes. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu me manifesto, eu me revelo, eu me apresento a vocês como El Roi, aquele que vê, aquele que viu, e aquilo que Ele está vendo já é o bastante para determinar que o menino não vai morrer. Eu posso pensar, eu consigo mensurar a aflição daquela mãe, dando as costas, para que não doesse tanto. E Jesus não precisa dar as costas por aquilo que você gerou. Você sofreu, só você sabe o que você passou para conceber. Não entregue tão fácil assim. Deus está dizendo: eu vi o que eu precisava ver. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos falando hoje de Simão. Simão era irmão de André, filho de João ou Jonas, que assim como Zebedeu, que era pai de Tiago, eram pescadores desde nascer. Nós estamos falando de alguém que dominava aquilo que fazia. Sim, era a profissão da família. Simão era alguém dotado de experiência. Ele conhecia de barco, ele conhecia de embarcação, ele conhecia de mar, ele conhecia de vento, ele conhecia de rede. Nós estamos falando de alguém que dominava aquilo que fazia. Não era uma pesca aleatória. Não é um dia que ele acordou e falou: eu vou lá pescar. Não. Nós estamos falando de alguém que sabia daquilo que estava fazendo.
Simão era oriundo de Betsaida, e Betsaida significa casa do peixe, ou em outras traduções, a casa da pesca. Do peixe ou da pesca não importa. O que a gente precisa saber é que ele entendia de mar. Nós não estamos falando de alguém que aconteceu por acaso, não. Nós não estamos falando de alguém que aconteceu por um acidente, não. Nós estamos falando de alguém que era autoridade no assunto. Nós estamos falando de alguém que foi formado para ser pescador. Nós estamos falando de alguém que tinha tudo para dar certo. Mas naquele dia, o mar não estava para peixe. Naquele dia, Jesus resolveu que eles não iriam pescar. E nessa noite de festa, eu vim aqui te trazer uma notícia. Em alguns momentos da sua vida, Deus vai te frustrar. Thaís, isso é heresia. Não é não, porque Deus ele não frustra os sonhos dele, mas às vezes os nossos ele frustra. Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer que ele vai te frustrar. I'm sorry. Deus vai te frustrar. Mas ao contrário do que a gente pensa, isso não é uma má notícia, não. Isso é um motivo de celebração. O que seria de mim se Deus não tivesse me frustrado? Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: filha, eu vou te frustrar. Filho, eu vou te parar. Porque a frustração é poderosa. A frustração traz o seu coração para a direção certa. A frustração, ela alinha o teu coração com o coração de Deus. A frustração, ela te tira dos desvaneios, do lúdico, do conto de fadas. A frustração te apresenta as armas certas. É como se Deus estivesse dizendo, é como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: vem cá. Pedro não, Simão, porque ele seria Pedro só lá na frente. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: vem cá, senta aqui. Eu vou te frustrar porque eu preciso te ensinar algumas coisas. Essa noite você não vai pescar, não vai sair da forma que você queria, não vai sair da forma que você esperava, mas eu hoje te sento porque eu quero te ensinar. A frustração é didática, a frustração é poderosa, a frustração é libertadora, a frustração mostra quem você é. Um dia o Senhor falou assim comigo: senta aqui, porque eu vou te mostrar algumas coisas. Eu falei: é, Jesus? Ele falou: é, eu já te falei quem você é, mas agora chegou a hora de te dizer quem você não é. E eu quero te dizer que descobrir quem a gente é poderoso, mas descobrir quem a gente não era é libertador e transformador. O Senhor me colocou sentado e disse: você não é isso, você não é isso, você não é isso, você não é isso. E eu confesso que eu fiquei assustada, porque eu achava que era. A frustração serve para te sacar do desvaneio, da loucura, dessa direção que caminha a humanidade. Naquela noite, Jesus decidiu frustrar a festa de Pedro. E é em momentos como esse que a gente faz aquela oração do tipo: Jesus, se o Senhor não entrar agora, eu não sei o que vai ser da minha vida. São em dias como esses aqui, em dias de resultados frustrados, que a gente faz aquele tipo de oração: Senhor, se o Senhor não vier na minha direção hoje, eu não sei o que eu vou fazer. Senhor, eu sei que o culto é de aniversário, é de celebração, mas eu vou lá, Jesus, e se o Senhor não falar comigo, eu não volto mais. São em momentos como esse que a gente faz oração nesse formato. E o que eu acho interessante, na verdade, o que me intriga, mas que me ensina,
é que nesse momento de frustração, de desconforto, de arroxo, nesse momento de confronto, nesse momento de realidade, que o frio da espinha no domingo à noite não resolve, a gente espera que Jesus vai montar na asa do querubim e vai vir voando na nossa direção para nos sacar dessa situação de agonia. Sim ou não? Espera, irmãos. Porque eu espero, eu falo: Jesus, te apressa porque está doendo. Vem logo que vai dar ruim, Jesus. É em cenários como esse que a gente espera aquele Jesus que monta nas asas do querubim lá do Salmo 18 e vem soltando fumaça pelo nariz, pelas asas do vento, para nos sacar do desconforto. Só que o que me intriga, mas o que me ensina, como eu já falei, é que ao invés dele chegar no momento como esse e me pedir e me dar algo, ele chega dentro de um cenário devastador, num cenário de cansaço como esse, num cenário de desesperança, de descredibilidade, e ao invés de me dar alívio, ele me pede. Sabe aquele dia que você quer desistir, ele te pede para ter força? Sabe aquele dia que você quer largar de mão, dar um chute no balde, dar um bico no balde, e Jesus pede para tu caminhar mais uma milha? Sabe aquele dia que você quer fechar as portas da empresa e dizer que acabou, e Jesus fala: ainda não é o fim? Sabe esse dia? Foi isso aqui que estava acontecendo. Simão espera que Jesus chegue resolvendo o problema dele, mas dentro da frustração, Jesus chega pedindo o barco de Simão. O interessante é que o texto diz que quando Jesus chega junto à praia de Genazaré, junto à praia, repita comigo, junto à praia, ele percebe que existem 2 barcos que estavam junto à praia, os pescadores que tinham acabado de descer dele e estavam lavando e quem se posiciona para lavar rede é porque já decidiu estacionar o barco. Quem se posiciona para lavar a rede é porque já tem em mente em guardá-las e nunca mais voltar ao mar. Mar é diferente de praia. Mar é a extensão de água. Praia é o golfo seco que engloba o mar. O que o texto está me dizendo é que esses barcos estavam estacionados na areia. Isso quer dizer que Simão e os seus companheiros não tinham mais pretensão de voltar a fazer aquilo que eles tinham feito por toda a vida. E barco junto à areia não tem utilidade. Barco junto à areia não funciona. O que me ensina dentro desse momento é que Jesus chega dentro dessa realidade, ao invés de dar aquilo que Simão precisava, ele pede o barco de Simão emprestado. E o interessante é que o texto nos diz que existiam quantos barcos? Existiam, vamos embora igreja, vamos comigo. Existiam quantos barcos? O de Simão e o de André. Ora, André já era crente, ou seja, ele já era discípulo de João Batista, até porque foi ele quem apresentou Jesus a Simão. Teoricamente seria muito mais fácil que Jesus pegasse o barco de quem? Simão ou André? Por quê? Porque já estava pronto. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele não precisa de ninguém pronto. Do contrário, antiguidade não é posto e habilidade não o convence. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele quer o teu barco. Dentro dessa frustração, dentro desse ambiente de frustração, escute isso aqui com atenção. Dentro desse ambiente de frustração, Ele não está preocupado com aquilo que você vai dizer. Ele está atento com a forma que você vai responder a essa situação. Não são com aquilo que a gente diz que Jesus se preocupa, não. É com aquilo que a gente faz. É a forma que você vai responder a esse tempo de frustração que Jesus está atento a ela.
que Jesus está dizendo é: eu quero o teu barco. Mas Jesus, o de André está melhor, já funciona, já navega, já pegou altos mares, já enfrentou grandes tempestades. O barco de André já tem mais funcionalidade, já tem mais experiência. Deus me trouxe aqui essa noite sem medo de errar como profeta para a tua vida. Ele quer o teu barco, porque Ele não precisa de gente pronta. Ele não aperfeiçoa o poder dele em habilidades, não. Ele não aperfeiçoa o poder dele em nomes, em títulos, não. Ele não aperfeiçoa o poder dele em tempos, em currículo, não. Ele aperfeiçoa o poder dele em fraqueza. E se você está se sentindo fraco, é porque Ele quer o teu barco. Se você chegou aqui enfraquecido, porque Deus te trouxe aqui para te dizer, nesse momento de frustração, a resposta que eu quero que você dê para esse tempo, para essa multidão de testemunhas que te acompanham, é me dar o seu barco. E o interessante é que o texto diz que Jesus toma o barco de Simão, se afasta da terra, se assenta. Deus está dizendo: eu quero o seu barco e não tenho pretensão de passar por ele de forma rápida. Eu vim para ficar, eu vim para me assentar. E quando eu me assento, eu me comprometo. E quando eu me assento é porque eu tenho relacionamento, é porque eu me responsabilizo. Deus me trouxe aqui para te dizer, nesse ambiente de frustração, você não vai estacionar barco nenhum. Eu vou entrar nele, vou me assentar, porque eu me responsabilizo pela navegação. Eu vou me assentar e vou ensinar uma multidão do teu barco. Gente, Jesus não podia ensinar da margem? Podia ou não podia? Podia. Ele veio de lá fazendo isso. Existe uma questão do áudio, do ambiente, do som. Mas não é isso que eu quero tratar contigo nesta noite. Deus me trouxe aqui para te dizer que existem coisas que Ele precisa ensinar à multidão, que só pode ser através das tuas experiências com Ele. Não é no barco de outra pessoa, não é do lado de fora, não. É assentado na tua vida. Porque existem pessoas que não se convencem com aquilo que ouve, mas são convencidas com aquilo que vê. E Deus está dizendo: eu vou me assentar no teu barco hoje. Você veio aqui para entender que esse tempo de frustração não é para você colocar barco em areia. Barco em areia não navega, não chega no destino. Barco em areia não cumpre destino. É hoje que eu vou entrar no teu barco e vou me assentar nele. Você não veio aqui à toa, me desculpa, pastora Deise, mas elas não, essas pessoas que estão aqui te amam, eu sei disso, mas elas vieram aqui hoje porque Jesus precisava as convocar. Eu sinto um peso de responsabilidade e uma autoridade para eu te convocar nessa noite. Deus está dizendo: eu vou me assentar no teu barco. Vou. Eu não estou pedindo, Decandarabachúbia. O texto diz que ele entra num dos barcos, ele não pede. Porque eu preciso ensinar uma multidão que te acompanha, uma multidão de testemunhas que te observa. Aí eu acho lindo que quando Jesus acaba de falar, o verso de número 4 é claro. E quando Jesus acabou de falar, disse: faze-te amar alto e lançai as vossas redes para pescar. Em outra tradução, na NVT, que é a nova versão transformadora, esse trecho que diz volta-te ou faze-te amar alto, tem como tradução assim: vai ao profundo. O texto da NVT
diz: voltemos ao profundo. Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer que depois que Ele terminar de ensinar a multidão do teu barco, Ele te convida para ir a um segundo nível. Ele diz: agora que você deixou eu possuir o teu barco e ensinar a partir dele, vamos comigo para o profundo. Porque existem coisas que eu quero fazer na tua vida que nas margens não dá. Porque o profundo é seletivo, o profundo seleciona. No profundo só vai quem sabe nadar, ou quem confia em quem está lhe conduzindo. Deus está dizendo: eu quero te levar ao profundo, porque lá os teus pés não tocam ao chão. Eu quero te levar ao profundo, porque lá eu quero expor as tuas vulnerabilidades. Enquanto nós estamos na segurança da margem, a gente se esconde na formalidade e muitas vezes na petulância de algumas construções que nós ganhamos ou adquirimos ao longo da vida. O que Deus está dizendo é: eu preciso trazer resultados para a tua rede, eu preciso fazer coisas na tua vida, eu preciso inverter algumas posições, mas isso eu só posso fazer no profundo. Volta, volta. E eu sei que voltar não é para qualquer um, porque voltar implica fazer o mesmo caminho e passar por lugares que nós não gostaríamos às vezes de passar. É tão dolorido que às vezes a gente faz questão de não passar. Então a gente sabe que tem que voltar, mas para não doer de novo, ou não doer mais forte, a gente finge que nunca viveu ou que nunca passou, e muito menos que um dia vai ter que fazer o caminho de volta. Deus está dizendo: agora que eu te ensinei, agora que eu terminei de falar, vamos comigo para o profundo. Porque lá, eu quero te marcar com coisas que eu só posso fazer quando você estiver lá. Aqui no começo não dá para eu fazer. Aqui no superficial não dá para eu fazer, porque aqui tem muita gente. Eu preciso te levar para o profundo, porque lá é só você e eu. Lá eu quero expor as tuas vulnerabilidades. Eu quero te fazer nu aos meus olhos. E ao contrário do que a gente pensa, vulnerabilidade não tem nada a ver com fraqueza. Do contrário, fraco é quem não tem coragem de se mostrar. Fraco é quem se esconde numa roupagem uma vida inteira e não sente, e não ama, e não é feliz, e não se entrega. Para mim, deixar Jesus tratar a vulnerabilidade é sinal de coragem. É sinal de coragem. E aí Pedro vai dizer: ah, Senhor, eu trabalhei toda a noite, nada apanhei, mas porque tu mandas, eu lançarei a rede. Depois que Jesus ensina, a gente consegue entender facilmente que não tem a ver com o mar, com o vento, com a posição da embarcação, não. Tem a ver com uma palavra liberada e a sua capacidade de obedecê-la. Gente, Pedro sabia o que fazia. Você acha que ele já não tinha passado por aquele lugar onde o resultado haveria ser positivo? Nós estamos falando de alguém que entendia de mar. Mas não tem a ver com o domínio da história. Tem a ver com quem domina a sua história. Não tem a ver com a sua prática, com a sua habilidade. Não tem. Tem a ver com a sua submissão, em submeter tudo que você é a quem pode fazer alguma coisa por você. E o texto diz que depois que eles fazem isso, eles colhem uma grande quantidade de peixes, de maneira tal que se rompia-lhes as redes. E foi tão grande a pesca que eles tiveram que fazer sinal para os seus companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. Deus está dizendo que esse resultado que Ele vai fazer contigo lá no profundo vai ser tão grandioso.
Se eu fosse você, eu já estava com a mão lá no alto. Deus está dizendo: Deus me trouxe lá da minha casa, aqui numa noite especial como essa, para liberar para a tua vida, que o resultado que Ele vai produzir na tua vida, no fundo, no profundo, lá onde as tuas vulnerabilidades estarão nus, vai ser tão grande, vai ser tão real, vai ser tão palpável, vai ser tão exponencial, vai ser tão transbordante, que você não vai conseguir trazer para a margem sozinha. Quando você voltar do profundo, você vai usar isso como sinal, você vai usar isso como bandeira, para chamar a atenção dos teus companheiros. Deus está dizendo: aquilo que eu vou fazer na tua vida no profundo vai ser tão grande que o teu barco não vai comportar. Tu vai transbordar e alcançar outros barcos. Deus está dizendo: eu vou construir a tua família, porque uma família construída constrói outras. Deus me trouxe aqui para dizer: eu vou curar as tuas emoções, porque uma mulher curada, uma mulher construída, ela cura outras mulheres. Deus está dizendo: eu vou resolver as tuas necessidades. Deus está dizendo: eu vou me apresentar a você como Deus da provisão. Mas isso não vai ficar só para você. Pode aplaudir que é para Jesus. Não tem como esconder uma cidade construída. Não. Uma cidade acesa, uma cidade iluminada, ela fica exposta. Deus está dizendo: a obra que eu vou fazer lá no fundo do mar, lá no profundo contigo, vai ser tão grandioso, vai ser tão real, vai ser tão palpável, vai ser tão concreto, não vai ter como esconder. E aí não tem a ver com o que você quer se expor, porque depois que Deus trata da tua vida no profundo, a exposição é inevitável. Nem se você quiser, você fica escondido. Vai precisar de fazer sinal. Vem que tem para você também. Vem, não fica na margem não. Você não entendeu. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida, os seus resultados, o resultado da tua pesca, o resultado da tua obediência, a capacidade de fazer o caminho de volta vai ser tão poderoso, vai ser algo tão grandioso, que os teus resultados alcançarão outros barcos. E eu acho interessante que Pedro, ele tenta convencer Jesus. No verso de número 8, ele diz, ele se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Esse Pedro aqui é o Pedro marcado pela frustração. Ele entra no mar, fragilizado pelas tuas frustrações, e sai do mar marcado pela experiência. Deus está dizendo: eu não quero te fazer ser autoridade antes de te fazer ser autoexperiente. É por isso que eu permiti a frustração, porque eu quero te experimentar. Eu quero te experimentar. Ele tenta fazer Jesus desistir dele. E eu acho que a gente é muito parecido com Pedro, porque é exatamente assim que a gente faz. Todas as vezes que Jesus, ele vem ao nosso encontro e opera algo aos nossos olhos muito grandioso, eu não sei se por medo ou por desconforto, porque seja bom ou ruim, o novo é desconfortável, a gente tenta convencê-lo de que tá bom até ali. E o que Pedro está dizendo para Jesus é: tudo bem, o Senhor já resolveu a minha necessidade. O problema não era peixe? Então tá aí,
mais de um barco cheio de peixes. E não foram as minhas redes que foram buscar os peixes, não. Foram os peixes que pularam na rede. Então eu já estou feliz com essa obra milagrosa. E é assim que a gente tenta fazer com Jesus. Tá bom, Jesus, eu já estou satisfeito. O Senhor já resolveu as minhas necessidades. Mas o Deus que eu vim apresentar nessa noite, Ele opera muito além daquilo que a gente pede, pensa ou imagina. Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o teu coração ainda não provou. Você não sabe o que é essa sensação, porque você ainda não provou. É isso que Deus tem preparado para você nessa noite. É isso que Deus está preparando para você nessa noite, através do poder da palavra. Ele está dizendo: mais do que resolver as tuas necessidades, eu vou te trazer para o centro da minha prioridade. O problema de Jesus não eram os peixes. Ele só usou os peixes para reposicionar Simão, porque lá na frente ele seria estabelecido como pedra, e a igreja de Jesus estaria sobre a vida dele. Sim, esse Simão aqui frustrado, lá na frente é aquele que ganha 13.000 almas, e depois 5. Deus está dizendo: você vai romper o ano de 2020 com as suas necessidades resolvidas. Sim, Thaís, mas faltam 13 dias, 12 se eu não me engano. Mas o Deus que eu conheço, Ele não se movimenta por tempo. Ele não precisa de probabilidade. Ele não precisa de vento propício, não. Ele não precisa de mar calmo, não. Ele não precisa de estação, não. O Deus que eu vim apresentar nessa noite, Ele não precisa de mar para peixe, para te fazer ser pescador, não. Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: eu vou resolver as tuas necessidades. No ano de 2020, eu vou me revelar ainda, porque o ano de 2020 não foi cancelado, não. Ele ainda não acabou, e até o dia 31 de dezembro, eu continuo crendo que Ele pode. Mas no ano de 2021, mais do que resolver as tuas necessidades, eu vou te trazer para o centro da minha prioridade. O texto diz que depois que Simão percebe o que Jesus tinha feito, ele se apavora. Verso de número 9 diz: e o espanto se apoderou deles. E eu sei que você entrou aqui nesta noite com esse sentimento. Thaís, é essa palavra. Com esse sentimento de temor. Mas não é um temor vinculado ao amor, não. É um temor de coação. Tá, as coisas não aconteceram do jeito que a gente gostaria. O mar estava escuro, eu sei. Eu sei que você está cansado, eu sei. Eu sei que o barco não era aquele que você precisava ou aquele que você esperava, eu sei. Mas você chegou aqui com esse sentimento de espanto. E eu posso ver Simão desesperado. Jesus, chega, tá bom até aqui, para mim já deu. E eu quero te convidar a ficar de pé, porque eu já me encaminho para o final dessa mensagem.
Sabe aqueles dias que a gente chega e a Bíblia vai dizer que o medo é um espírito. E o espírito do medo, ele vai te coagindo, te coagindo, te coagindo, te coagindo, a ponto de tirar a sua mobilidade. Sabe aquilo que você acreditava que podia? Aquilo que você sabia que funcionava. Mas agora, por causa desse espanto, por causa desse medo, que vai lhe encurralando no canto, você acha que não pode mais. E eu acho lindo que quando Jesus percebe que a frustração tinha marcado Simão com medo. Sim, o saldo da pesca frustrada foi o medo. O que sobrou dessa equação que você tentou resolver o ano inteiro foi o medo de viver o próximo ano. Eu sei que eu estou falando com gente aqui que está sentindo isso nessa noite, porque o Espírito não erra. Mas o que eu acho lindo é que Jesus, ele responde de forma muito clara, não de acordo com aquilo que a gente apresenta. O que Simão está dizendo é: se ausenta-te de mim. Mas Jesus vai no cerne da emoção de Simão e diz: não temas. Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer que acabou o medo. Você não entendeu? Você não vai entrar 2021 atemorizado pelo espanto de 2020. Você não entendeu que deu errado? Não foi por causa da pandemia, não. Não foi por causa da economia, não foi por causa da sua má administração, não. Foi o Senhor que decidiu frustrar, porque Ele precisava te trazer. Eu acho lindo que Ele podia dizer para Simão: Simão, tá bom, você está me mandando embora, então eu vou. Mas Ele não responde à atitude. Ele não responde aquilo que Simão estava pedindo, ele responde aquilo que Simão estava sentindo. Às vezes a gente fala uma coisa e está sentindo outra. Simão está mandando ele embora, e ao invés dele se afastar, ele atrai e diz: não temas. Acabou o medo. Eu vou rasgar para tu entender. Acabou a palhaçada. Não vai mais te coagir. Chega de ficar no quarto escondido, fingindo que não é para você. Aleluia. Ele não responde aquilo que Pedro estava falando, ele responde aquilo que Simão estava sentindo e diz: não temas, porque de agora em diante tu não serás mais pescador de peixes, eu te farei pescador de homens. Eu não sei contigo, mas todas as vezes que eu me sinto desmotivada, todas as vezes em que a realidade está muito dura, eu corro para esse versículo. E ele aquece o meu espírito, ele me convoca, ele me reposiciona, ele me põe de pé, ele diz: não, ainda tem muito mar para tu nadar. Ainda tem muitos oceanos que eu vou trafegar contigo. Eu não te trouxe até aqui só para ser um bom pescador. Não! Não tem a ver contigo. Tem a ver com o mar.
tem a ver com os homens, não tem a ver com a pesca e nem com o pescador. Aí eu acho lindo. Sabe o que me impressiona? É que Jesus podia ter chamado Simão na hora da frustração, sim ou não? Já tinha acabado mesmo? Mas todas as vezes que Jesus chama alguém, Ele te dá a opção de deixar alguma coisa por Ele. Ele poderia ter chamado Simão na hora que tinha acabado tudo, sim ou não? Era mais fácil, ele ia vir mais rápido, sim ou não? Não tinha mais o que fazer. Mas todas as vezes que Jesus nos chama, a gente tem que deixar para trás alguma coisa. Jesus não chama desocupado, não. Não pense você que o chamado é porque não havia coisa mais importante para se fazer, porque não é assim que a banda toca. Eu acredito em chamado de gente que daria certo fazendo qualquer coisa, mas abrir mão para servir a Cristo. Ele disse: eu não te trouxe até aqui, eu não te fiz navegar até a este lugar, até a esse momento da história, para te fazer bom em pesca, não. Ou tu acha, bobinho? Tu acha que tu chegou até aqui só porque você é um bom pescador, porque tu é um bom marujo? Tu acha que tu chegou até aqui porque tu é o cara da história? Não! No verso de número 11, ele diz: e levando os barcos para a terra. Aí é nesse momento Deus está dizendo para mim e para você: agora que eu tenho o teu coração, o teu comprometimento, você pode deixar o barco aonde você quiser, porque o que eu queria era a tua vida, e ela já está comprometida, entrelaçada, enraigada em mim. Agora você não precisa mais de veículo para te conduzir de uma margem a outra, porque é a minha vida que te leva, porque você não se perde nem morre mais afogado. Agora você pode deixar o barco aonde você quiser, na areia, fora dela, pode até deixar ele afogar, porque quem eu estava interessado, eu já. Só que agora, quem não quer mais é Ele. Ele diz: e deixaram tudo e o seguiram. Mas meu Deus, esse drama todo não era por causa dos peixes? Agora eles têm. O que aconteceu é que aquilo que eles achavam que era tudo, diante de tudo que Jesus tinha para oferecer depois daquele momento, se transformou em nada diante do tanto que eles poderiam viver com o capitão Jesus. Eu tenho 2 convites para te fazer nessa noite. Thaís, você não vai fazer apelo? Não, hoje não é apelo. Apelo é aquela peça que a gente tem que apresentar quando você já tem uma sentença, quando você já tem um quadro fechado. Eu não sou advogada, se tiver alguém aqui me corrija. Não tem apelo para fazer. A palavra de Deus já foi pregada. Hoje eu preciso fazer um convite a você. É convite. O Ministério de Louvor vai cantar a estrofe. Enquanto eles estiverem cantando a estrofe, você que precisa dar o barco para Jesus ensinar, vai vir aqui na frente, porque eu vou descer para orar por você. A igreja vai interceder, é noite de salvação. O maior presente para um pastor são vidas no altar. Você que precisa vir aqui, sim, pode vir. O Ministério de Louvor vai cantar. E você vai sair do seu lugar, porque você precisa que Jesus entre na tua vida hoje. Isso, vem. Tem mais
gente, vem, tem mais gente, porque o Espírito falou que tem. Vem nos abraçando. Isso. Tem gente que Jesus precisa entrar para ensinar. Se você continuar desse jeito, vai naufragar. Isso, vem, tem mais gente para vir. Isso. Thaís, eu tô com vergonha, não fica com vergonha não. Um dia eu fiz essa decisão aí, e Jesus entrou no meu barco, me ensinou outras vidas e mudou o rumo da minha navegação. O Senhor está dizendo: eu quero redirecionar a sua rota. Vem porque é a sua oportunidade. Você não vai terminar 2020 da mesma maneira. Esse barco não vai a pique. Ninguém vai morrer afogado. Vem casa. Ele está na mesa. Deus está te chamando, vem. Ouve a voz do Espírito. Sabe que o Escuta, a igreja, o que o Espírito está falando no teu coração. Os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, a igreja vai orar. nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações. O segundo convite é para você que tem vivido dentro de frustrações. Sim, eu sei que 2020 não foi fácil, e o resultado de 2020 trouxe dores, traumas. Mas o que o Senhor está dizendo é: eu preciso mandar embora o medo. Sim, eu preciso te aliviar nessa noite. Você não vai entrar 2021 desse jeito coagido. Eu preciso te trazer de volta. Você que já veio aqui uma vez, que já provou de Deus e que por algum motivo, por alguma frustração, se afastou e mandou embora o capitão. Vem aqui, eu quero orar por você. Thaís, eu estou com vergonha. Vergonha de quê? Quando você chutou o balde foi na frente de todo mundo, então agora faça a confissão na frente de todo mundo. Diga para Jesus e diga para todos: vem, que você quer Ele novamente no seu barco. Existem pessoas aqui que Jesus precisa mandar. Agora não é hora para vergonha, não. Você não pode voltar para a tua casa assim. Deus está dizendo: vem, que eu vou mandar embora o espírito do medo. E eu vou te fazer mais do que pescador de peixe. Eu te farei pescador de homens. Eu te darei um destino novo. Eu te darei uma roupa nova. Eu te darei um chamado. Eu tenho algo contigo muito além daquilo que você acha. Eu te chamei para viver uma história comigo. Ainda tem muito mar para a gente navegar. Ainda tem muito mar para a gente navegar. Ao som da tua voz, os nossos orações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar